ainda sobre Brasília, mas mudando de assunto, tem definição importante no campo da oposição. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro decidiu quem será o seu candidato ao Senado por São Paulo em 2026 e também definiu qual será o seu papel na chapa. Gadelha, o Valdemar Costa Neto já estava fazendo essas viagens para os Estados Unidos para bater com o Eduardo quem seria esse candidato, porque já que o Eduardo não pode se candidatar e ele seria o nome para o Senado por São Paulo, ficou definido ali um acordo de que o Eduardo teria o papel de escolher esse nome. Nome escolhido? Nome escolhido, viu, Neila? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro bateu o martelo, decidiu que o seu candidato ao Senado em São Paulo será o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado. O André do Prado é filiado ao PL. Esse martelo, Neila, foi batido durante uma reunião nos últimos dias entre o Eduardo Bolsonaro e o André do Prado lá nos Estados Unidos. O André do Prado está nesse momento ainda lá nos Estados Unidos. Ele viajou novamente. No dia 21 de abril, o André do Prado tinha ido para os Estados Unidos junto com o Valdemar Costa Neto para se reunir com o Eduardo. Depois desse encontro, o Valdemar começou a dar pistas, dizendo, olha, tá muito encaminhado, vai ser o André do Prado. O que aconteceu? O André do Prado fez uma nova viagem aos Estados Unidos nesse fim de semana, bateu o martelo com o Eduardo Bolsonaro e esse anúncio deve ser feito por meio de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro deve postar nas redes sociais na quinta-feira. Essa é a previsão, pode mudar, obviamente, as coisas na política mudam, mas a previsão é de que o Eduardo Bolsonaro poste esse vídeo ao lado do André do Prado. E tem mais, Neila. Além de anunciar o André do Prado como seu candidato, a expectativa é de que o Eduardo Bolsonaro anuncie nesse vídeo que será o primeiro suplente na chapa do André do Prado. Por hora, o Eduardo Bolsonaro não está inelegível, porque ele ainda não foi condenado por um tribunal colegiado, então ele seria o primeiro suplente ali numa tentativa de puxar votos. Há quem aposte nos bastidores que ele vai se anunciar suplente, mas ali no fim, né, na hora do registro da candidatura, pode ser que ele recue por temor de que ele prejudique a chapa, porque né, vai ter reação do judiciário com certeza. Né? Então, há quem aposte ali que na hora de registrar a candidatura, ou até mesmo depois do registro, ele retire o nome para não correr o risco de invalidar toda a chapa, ser eleito e acabar sendo declarado a chapa inelegível, mas ele vai anunciar André do Prado como seu candidato ao Senado e Eduardo Bolsonaro como suplente. Lembrando que todo esse anúncio aconteceu com o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos também. Como a gente contou ontem na coluna, o Flávio Bolsonaro embarcou no domingo, chegou segunda-feira, encontrou com o irmão já segunda-feira lá em Miami. O senador Rogério Marinho, que é o coordenador geral da campanha do Flávio Bolsonaro, também está lá nos Estados Unidos. Então, tá Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e André do Prado e também o Eduardo Bolsonaro. Então foi uma decisão meio que conjunta ali, já vinha caminhando, mas bateram o martelo. E amanhã a gente vai ver se esse anúncio sai mesmo, mas você sabe tudo antes na coluna Igor Gadelha. Olha eu fazendo minha propaganda. Muito bem, até porque a informação é importantíssima, porque a eleição ao Senado esse ano vai ser a menina dos olhos da direita, principalmente. Sem dúvida, sem dúvida. A direita está de olho aí em eleger uma grande bancada para tentar aprovar essas pautas anti-STF. Lembrando que o poder de impeachment, né, e até de aprovar ministros do Supremo ou de impeachment é do Senado Federal. É isso, informação em primeira mão tá lá na coluna do Igor, agora eu vou fazer a propaganda dele. Olha, quero aqui embaixo, hein? Vamos ver se esqueceram aí. Acho que esqueci. Ih, mas não tem problema. A coluna na próxima a gente cobra. Lá no portal metrópolis.com. Gadelha, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até. Olha aí, olha aí. Ó, lembraram. Tá aí, pra vocês. Tá aqui, ó. Coluna Igor Gadelha. Os furos de reportagem, tá lá a notícia quentinha pra vocês no portal metrópolis.com. Agora sim, muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Olha, a gente traz agora a nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada